Mas vamos fazer o link agora com o conteúdo da herança. Essa história, só para dar uma ilustrada. Então vamos aqui. E se vocês podem ver aqui no meu quadro, tem umas pessoas aqui, né? 2 pessoas aqui em cima, mais 4 aqui embaixo, outras pessoas de outra cor aqui, preto. 6 pessoas embaixo e aqui 2. Pois bem, o que acontece mais ou menos? Que eu comecei a falar lá no texto das origens e eu segui aqui para chegar em herança. Essa herança, o dinheiro pode ser uma parte, entendeu? Porque costuma-se deixar herança ou não, ou dívidas, né? Mas vamos focar aqui. Dá uma viradinha na câmera, aí. Essa aqui, pegando minha história, esses aqui são meus avós, certo? Meus avós paternos, meus avós maternos. Essas pessoas têm história, uma trajetória, tiveram empregos, tiveram os filhos, passaram por várias coisas, ok? Tanto é que tá aqui os filhos deles, ó. Entre essas pessoas aqui, existem amigos, existem outros parentes, eles criam uma dinâmica econômica, social. E no meu caso, essa pessoa aqui veio pra cá e essa pessoa aqui veio pra cá. E eu nasci. Vou me desenhar aqui, bonitinho, gordinho, botar umas orelhas. Aqui estou eu. Eu sou a soma de todas essas histórias aqui. Porém, eu só conheço uma milésima parte. Quando eu chego ao mundo vindo daqui, que vocês podem considerar o que for, ó, assim como todas as outras pessoas, vindo daqui do nada, uma centelha ali, que nos difere dos animais, que todas essas pessoas aqui têm. Quando eu chego aqui, eu vou pegar uma história pronta e eu vou, com os meus sentidos, assimilar o que acontece ao meu redor. Aqui, não só a parte física, mas as emoções serão trabalhadas. Eu faço parte dessa história aqui e dessa história aqui. Então, o que eu quero passar para vocês com herança? Quando eu chego na minha juventude, na minha adolescência, no que for, eu já tenho uma história da qual eu não tenho controle. Meu controle é mínimo aqui sobre a história dessas pessoas aqui. Entendeu? Eu herdei delas o idioma, o local de nascimento, muito da genética. E eu estou aqui. Essa é a minha herança. Essas pessoas aqui me deixaram um legado. Deixa eu escrever aqui, ó. Legado. E olha só, vamos fazer um paralelo com a história do Pedro aqui. O Pedro era de uma família pobre, só que ele teve muita sorte de ser adotado por uma família com condições melhores, tanto que ele chega aos 40 anos com uma bela de uma família, de uma estabilidade financeira e uma habilidade e uma estabilidade emocional. Porém, numa daquelas crises cíclicas que acontece conosco, e acredito que eu esteja passando por isso pelo menos nos últimos 2 anos, ele quer entender ao máximo essa história e essa história aqui. Porque aqui, no caso, Pedro, para ele não basta a própria história dele. Ele quer algo mais. Ele quer resgatar um sentido de pertencimento, que é muito comum. Quando nós somos jovens e começamos a ir à escola, sair à noite, coisas do tipo, temos nossa independência, a gente busca esse pertencimento. Por isso a gente entra para grupos, a gente escolhe os amigos, devido às circunstâncias e tal. E essa ruptura que dá lá
na adolescência, vai dar também no início da fase adulta e nessa parte de maturidade. Por quê? Porque faltam algumas conexões. Então, Pedro começou a se questionar, assim como eu estou me questionando. E eu lá na primeira live, eu instigo as pessoas a visitar a própria história, saber de onde vem. Fundamental isso. Não pode apagar a história. Ela está lá. Não só lá, mas dentro de ti. Suas emoções, as crenças, tudo nessa fase que eu falei lá inicial, que tu não tem controle de nada, tu só assimila o que chega, tudo isso se transforma numa matéria-prima que vai compor o que você é mais adiante. Mas é importante essa busca aqui. O Pedro se perdeu. Certo? E aí que está a grande história que pode estar batendo para vocês, algum de vocês. Vou fazer um paralelo com a minha. E eu gostaria que vocês pensassem em vocês também. Por exemplo, aqui são meus avós aqui também. Esse aqui é o meu pai. Tá aqui. Essa é minha mãe. Porém, essas pessoas aqui, elas não tiveram uma estrutura muito bacana, embora tenha aqui, ó, filhas e tal. Essa relação não deu muito certo. Essas pessoas aqui, ó, meus avós maternos, eles tiveram os filhos, construíram uma história e só a morte separou eles. Ok? Só que essa pessoa aqui e essa pessoa aqui, tendo essa mesma herança que eu tive, mais além, por algumas circunstâncias do destino, essa pessoa foi para lá. Essa pessoa, ela ficou transitando aqui, ó. Minha mãe ficou transitando nesse meio aqui. Porém, eu, logo nos primeiros meses de vida, eu vim pra cá. Eu vim pros cuidados dos meus avós. Porque meu pai teve a história dele, separou, pouco tive de convivência com ele. Minha mãe, sempre tive convivência. Eu tive 2 irmãs aqui, e aqui eu tive 4 irmãos. 2 agora que eu mantenho contato. E aqui 2 irmãs que eu convivi a vida toda. A gente não é tão próximo assim, mas a gente tem uma convivência, a gente se conhece, somos irmãos. Mas ao sair desse meio aqui, ó, não tendo essa possibilidade aqui, que a pouca amostragem que eu tive foi péssima, aqui eu tive o céu. Eu peguei pessoas honradas, humildes, que nunca me deixaram faltar amor, carinho, me deram uma educação fabulosa, que me ensinaram que 2 pessoas juntas, tendo seus filhos, eles podem ter uma coisa que eu sinto muita falta, que é a convivência em família. Almoços de final de semana, café da tarde e tal, unindo essas pessoas aqui, ó, e suas histórias, os filhos dela, em torno dessas pessoas aqui. Aqui já não foi possível. Só que esse cara aqui, meu avô, ele casou com a minha tia. Olha que louco isso. Ele já tinha família, tinha os 4 filhos aqui. Casou com a minha tia. Minha tia, na verdade, essa aqui. E foi daí que juntou esses 2. Meu pai e minha mãe. Então, família muito próxima. Quando deu a minha crise lá de adolescente, de querer se revoltar contra o status quo, que era essa realidade aqui, que eu fui morar com a minha mãe, comecei a curtir heavy metal, tocar em bandas e tal, eu tive que conviver com esse conflito aqui.
Eu amava demais meus avós. E convivia com eles, seguidamente. Mas tinha esse mundo aqui fora, aqui ó, que eu tinha uma persona, eu tinha um disfarce, eu interpretava uma situação aqui. E eu interpretando essa situação aqui, ó, eu juntei outras pessoas em volta. Com suas histórias, eu assimilei alguns vícios, uma linguagem diferente. Foi bacana em muitos momentos, mas eu, de certa forma, intencionalmente, eu rompi com toda essa estrutura aqui e criei uma nova, que era onde eu atuava e tal. Mesmo mantendo isso aqui. Isso dava um conflito dentro de mim, que eu não sabia como resolver, porque aqui eu era um cara mauzão, tocava em banda e tal, bebia, fumava e tal. E aqui eu era o gurizinho criado por minha avó. Sempre fui. Eu com 40 e poucos anos, ela ainda me dava bolachinha. Da mesma forma que ela fazia quando eu tinha, sei lá, 2 anos de idade. Então, isso tudo aqui, essa parte da música, vamos botar a música aqui, vou fazer aqui um símbolo de música, deixa eu pegar outra caneta, que essa aqui tá... não é muito legal. Aqui, a música aqui. A música aqui, que eu aprendi lá quando ia na igreja com meus avós, vou botar uma igrejinha aqui. Lá que eu comecei a tocar, lá que eu me apresentei no teatro, lá que eu conheci boa parte da comunidade, ao redor. Lá que eu aprendi muita coisa. Tá? Então eu tinha a música aqui e essa realidade. Poucas vezes eu consegui juntar isso com isso. Por isso, até eu ia tocar outra música, eu ia tocar Guerra, eu acabei tocando Alvorecer. Porque no momento que eu escrevi Alvorecer, eu tinha voltado para cá. Foi aqui dentro. Meus avós viram isso. Eu fiz essa música porque eu estava tocando com meu primo, filho da minha madrinha aqui. Foi sensacional. Uma fase muito boa. Mas foi um lapso no meio aqui. Eu tinha esse sonho de música aqui, ó. Mas pra mim, viver esse sonho eu tinha que sair daqui. Então eu me auto-sabotava que eu nunca ia atrás desse sonho. Por quê? Porque pelo menos uma vez por semana, eu tinha que tomar um café, almoçar, fazer uma refeição com meus avós. Por quê? Gratidão. Eles não precisavam assumir o cara aqui embaixo, ó, porque era a responsabilidade desses dois aqui, ó. Desses dois. Tá? Se esses dois tinham 20 e poucos anos, quando eu nasci, 20 anos, esses aqui sequer tinham 20 quando tiveram esse e talvez esse aqui. Mesmo assim, esse aqui, ó, trabalhou pra caramba, construiu uma casa, criou os filhos, criou parte dos netos, ajudou o cunhado, sem ter as mínimas condições intelectuais, porque não era uma pessoa estudada, mal sabia escrever o nome, fazer listinha de supermercado, e não tinha dinheiro. Mas esse cara aqui pegou e eles fizeram o papel desses dois aqui, e muito bem. Isso aqui, ó, e esse salto que eu tive aqui, embora eu usasse às vezes para criticar minha mãe, meu pai nem se fala. Meu pai era meu inimigo até pouco tempo. Mas isso aqui era um belo consolo para mim ficar no vitimismo. Porque quando chega na idade adulta que a gente descobre que o mundo não gira em torno do nosso umbigo, que a gente não é um grande protagonista de uma história maravilhosa, quando acontece isso, o cara, aconteceu por quê? Porque essa família é pobre. Porque eles não deixaram eu ser músico. Porque meus pais se separaram, não me deram uma estrutura.
por isso, por aquilo outro. Sendo que esse movimento aqui salvou minha vida e me deu a melhor infância do mundo. Entendeu? O mesmo aconteceu com o Pedro lá da história lá atrás. Ele teve toda uma tragédia ali de perder os pais. Ele sai daquela situação, vai em torno de uma história que está nebulosa, ele preenche as lacunas com besteira, com coisas da imaginação dele, e ele destrói a própria vida. Eu, pelo contrário, acredito que eu saindo e reconhecendo aqui a minha base para criar meus filhos, base de caráter, eu posso me libertar e vir para cá, com 40 e poucos anos. É o que eu estou fazendo. Essa live é isso aqui. Só que essa parte aqui, ó, lembra quando que eu disse que a gente faz algo artificial? Essa parte é artificial. Aqui era imitação, aqui era pro grupinho. Então a gente queria imitar artistas, grandes artistas, e fugir dessa história. Não era só eu, a maioria. Fugir desse legado aqui. Ó. Como conciliar um legado que tem uma família humilde, que não tem nenhum literato, ninguém com curso superior, e você sair para estudar, se formar sem ter dinheiro, sem ter essa base. Vendo assim, fica muito limitado. Porém, essa estrutura aqui que me empurra. Porque hoje eu tenho condições de, aqui nessa peça que vocês estão recebendo essa live, de compor minhas músicas, de gravar, de tocar, fazer todo esse processo, botar nas redes sociais, usar uma ferramenta como o Instagram, que depois vai para o YouTube, vai para o Facebook, esses trechos aqui, usar isso a meu favor para mostrar a minha mensagem. E qual é a mensagem que eu trago aqui com a herança? Qual é a mensagem? Com toda a história aqui, qual é a mensagem que eu quero passar? Simples. Para mim, hoje, ela é clara. Essa é a minha forma de expressão. A música. Que veio lá desde os 8 anos, quando eu comecei a tocar violãozinho na igreja, que tal. Passei por diversas bandas, construí uma história ali fora e agora eu tento juntar tudo e passar a minha experiência. Por quê? Quem me acompanha há um tempo já sabe. Música é uma linguagem e a linguagem comunica. Ela passa ideias. E para uma arte ser genuína como aqui, eu quero que seja agora, como a música Alvorecer que vocês ouviram, de repente não gostaram? Acharam uma merda? O som estava ruim? Sei lá. Mas aquela música ali fala desse processo aqui, ó. Tá longe de casa e cansar. Entendeu? Tá numa situação de desamparo, se questionando. Então aqui só faz sentido quando reflete isso aqui, a minha história. Eu poderia pegar literatura, eu poderia fazer uma música totalmente técnica para colocar aqui, formatar um produto, montar direitinho, fazer um álbum e botar para o mundo. Mas isso aqui não seria arte. Isso não seria minha música. Ok? Então a herança que eu digo é tudo isso aqui, a dinâmica dessas pessoas, mas muito importante, a narrativa que eu criei a partir do que eles me legaram. Eu não posso ser o Pedro lá de tentar chafurdar no passado para se matar. Entrar numas que tá louco e procurar assassino. Por quê? Porque ele já viveu a história dele. Ele está em outro momento. Visitar a história da gente serve para preencher algumas lacunas, mas não destruir tudo que a gente fez até aqui. Não pode. Não pode ir lá quando tu entra na fase adulta, tu querer se revoltar e sair pelo mundo e começar do zero.
Não pode, quando tu tá lá nos 40 e poucos anos, que tem uma pessoa madura que já viveu o suficiente, ou passou por um trauma, tu, depois de ter construído uma história, ter sua carreira, ter um emprego, ter filho, ter uma carga emocional, tu chegar aqui e, porque quando eu era jovem, eu fui estuprado. Meu pai era um assassino. Eu vivi no meio dos traficantes. Meu tio fez não sei o quê. A minha família é isso, minha família é aquilo. Minha mãe foi prostituta, meu pai foi ladrão. Tu vai se basear nisso? É isso aqui? É essa a base que tu quer? Levar para as outras pessoas, chegar pro teu filho, teus netos e dizer, olha, teu bisavô, sei lá, teu avô foi um bandido. Foi isso. Não, isso é muito fácil, porque tu pega e atribui a todo esse esquema aqui a razão do teu fracasso. Eu não posso chegar em lugar nenhum, por quê? Porque lá atrás essas pessoas me prejudicaram, elas não me ajudaram, elas me abandonaram, elas me podaram de eu virar um músico. Entende? Me podaram de eu tocar aquele projeto, de eu sair do país. Eles eram pobres, eu não podia estudar por causa deles. Porra! Isso não é desculpa. Você tem a história, como eu falei no outro vídeo, você vive as 24 horas do dia, os 7 dias da semana, os 30 dias para construir tua história. Tu vai ficar de mimimi chorando porque papaizinho foi embora? Porque mamãe te deixou com a vovó? Porra, cara! Ai, porque eu fui estuprada. Ai, porque isso. Ai, porque não sei o que. Porque eu sou doente. Ou você se mata, o que eu não aconselho, ou você constrói outra história. Que história tu quer contar lá na frente? A minha história eu quero com a minha música honrar esse legado aqui, ó. Fazer uma ruptura com aquilo que eu não concordo, com aquilo que eu acho que não é legal, e pegar esse legado e levar para um outro nível. Já estou fazendo isso. Sério. Esses caras aqui, ó, e aqui eu também, e esse pessoal, esperava que eu passasse num concurso público, estudasse, passasse num concurso público, tivesse um salário digno para me manter. Porra, isso eu fiz com 29 anos. Daí eu paro. Isso aqui é o pensamento deles. Por mais que eu honre, seja grato, ou, se no caso de vocês, há um rancor, viva a sua vida. Não a deles. Não ouça eles. Eles já fizeram o papel deles. Agora é a sua vida. Não bota a culpa neles pelos seus erros. Então, pessoal, isso aqui é a herança. É toda a nossa vida, uma vida precedente desde lá, quando começa o mundo, e vai pessoa por pessoa, pessoa que vai gerando pessoa, que vai gerando pessoa, e se multiplicando, 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 até chegar a você. Você segue isso aqui. Segue seus filhos, seus netos, e vai indo. Mas nesse meio tempo, nesse período de, sei lá, 80 anos, 70 anos, não sei, às vezes a pessoa morre muito cedo, tu tem que chegar aqui, ó. Tem que construir o seu legado. Ó, pegar a tocha e levar a bandeira o mais longe possível. Ok? Então, essa é a herança que eu digo. A história, os elementos, a matéria-prima que você recebe para construir a sua história. Mas a partir do momento que você começa a construir sua história, o responsável é você. Ok?